Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo para mais um Café com Jesus, com muita alegria, hein? Com muita alegria, minha gente. Eu sou o Padre Gonzaga, hoje é dia 9 de janeiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E o evangelho de hoje é Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao 22. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista. Enviou-me para libertar os oprimidos. Enviou-me para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, olha aqui. Olha bem aqui. A gente vê que Jesus, então, ele participava da vida do povo. Ele conhecia a vida, né, de todos, dos marginalizados, dos poderosos, da pobreza, da miséria, enfim, ele conhecia a vida de todos. E olha, ele estava inclusive presente nos locais de estudo, nos locais de oração, ele estava sempre presente, né? Jesus era um missionário, é um missionário, né? Um missionário de fato mesmo. Então, veja bem, aqui um dia ele foi convidado para proclamar a leitura. Está aqui na sinagoga, inclusive lá onde ele foi criado, lá em Nazaré. E falaram: Jesus, faz a primeira leitura. Falaram para ele, né? É a pastoral do laço aqui, né? Olha aqui, ó, a pastoral do laço aqui, né? Chegou lá, sentou, chegou já alguém lá da liturgia. Senhor, faz a primeira leitura. E Jesus, então, ele foi e proclamou a leitura. Ele pegou, né, o texto aqui do profeta Isaías, né, no capítulo 61, né? E olha, depois da leitura, ele
aproveitou para apresentar então o seu projeto de libertação. Ele apresenta aqui o projeto de libertação. E qual é esse projeto de libertação? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Então, anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, libertar os oprimidos e proclamar um ano de graça. Então, aqui, Jesus vê nessa palavra que cumpriu-se, né? Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Se cumpre a palavra. Deus cumpre a sua promessa. É nele, em Jesus Cristo. Ele é a promessa, ele é o cumprimento, né? Pode ver que lembra, até Isabel também reconheceu isso, né? Se cumpre naquele que crê. Então, veja bem, aí vem a questão. Que significado tem a vinda de Jesus para nós? Que sentido tem a sua volta? Nós aguardamos a segunda vinda dele, né? E qual o significado da sua vinda? E que sentido tem a sua volta? Né? Existe alguma relação entre o seu passado, o nosso presente e o futuro que esperamos para todos nós? A sua vinda e a sua volta pode qualificar o nosso hoje, da nossa história, o hoje da nossa história? Então, está aqui a resposta fundamental a essas interrogações que muitas vezes nós deparamos com ela no nosso dia a dia. É esse daqui, ó, é esse discurso programático de Jesus. Né? Vamos falar assim, né? É esse plano de evangelização aqui, é esse plano, né, de pastoral dele aqui, no seu ministério, que é justamente isso daqui: anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, libertar os oprimidos, proclamar um ano de graça, recuperar as vistas dos cegos, né? Esse é o ponto. Que, trazendo para a nossa realidade, na atualidade hoje, nós podemos ver isso, né, no plano de pastoral da nossa igreja no Brasil, no mundo, né? A gente pode observar, né, na questão, por exemplo, de fazer da Sagrada Escritura uma fonte indispensável da vida cristã pessoal e também comunitária. A palavra do Senhor lembrando que os apóstolos eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos. A igreja do Brasil coloca como pilar da palavra, né? O pilar da palavra, a Sagrada Escritura. Faça da Sagrada Escritura, ou seja, a palavra de Deus, uma fonte indispensável para a sua vida cristã. Força, coragem. Também outro ponto importante, trazendo isso, atualizando esta palavra hoje, é o pilar o pilar do pão. É o pilar do pão. Liturgia, espiritualidade, né? Os apóstolos, inclusive, atualizaram isso na vossa vida, as palavras do Senhor, esse texto de hoje, esse discurso programático, né? Esse plano de pastoral de Jesus, os apóstolos atualizou isso na vida deles. E nós também hoje. Inclusive nos apóstolos, eles eram perseverantes na fração do pão, nas orações, eram perseverantes. Então, hoje, para a nossa realidade hoje, acompanhar, incentivar e promover iniciativas para animar a vida litúrgica da comunidade paroquial, de modo que todos os cristãos possam participar da liturgia de forma ativa, consciente, plena e colher dela os frutos espirituais. Eis a importância aí do ano litúrgico, né? De nós estarmos mergulhados, participando, né, da Santa Missa, das celebrações, né? E assim a gente fazendo essa experiência, concretizando, atualizando esta palavra do Senhor no hoje da nossa história.
Inclusive os apóstolos também, eles eram perseverantes na comunhão fraterna, no espírito da caridade, se colocava a serviço da vida. Então, o pilar da caridade, né? Colocar a serviço da vida. A caridade como parte, assim, constitutiva da vida cristã e pastoral da igreja, para que todos tenham vida e tenham abundância. Promover a vida é a sua missão, é a nossa missão. Como Jesus fala que hoje, né? Ele fala que ele veio para anunciar a boa nova aos pobres, né? Ele veio para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista. Ele veio para libertar os oprimidos. Olha aí o ponto fundamental da questão da caridade. E aí vem, por último, o pilar da ação missionária, que é o estado permanente de missão, que a igreja no mundo inteiro ser uma igreja em saída, passando adiante. Os apóstolos anunciavam o evangelho a todas as cidades. Eles atualizaram esta palavra do evangelho de hoje na vida deles, sendo o anúncio, dando testemunho. Eles redescobriram a dimensão missionária da fé através do anúncio, do ir ao encontro, do dar testemunho, do diálogo. Olha que coisa bonita esta palavra nos traz hoje. É isso, né? Para que nós possamos, dentro da nossa realidade hoje, viver esta palavra. Jesus, ele tornou a palavra atual, ele torna a palavra de Deus atual na vida dele. Por isso que ele fala, hoje se cumpriu esta passagem que esta escritura acabaste de ouvir, né? Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir, tá vendo? Por isso que a igreja hoje ela atualiza a palavra do Senhor, sob a ação do Espírito Santo, atualiza a palavra do Senhor no hoje da nossa história. Então vamos pedindo a Deus nosso Pai. Nós pedimos a Deus nosso Pai Todo-Poderoso, que a nossa vida seja sempre sustentada pela força dos vossos santos mistérios, pela força da palavra, e conduzido pelo Espírito Santo, nós todos possamos vivermos como irmãos e irmãs, e sejamos assim libertados das prisões da enfermidade, né? Do cárcere da fome e da miséria, da violência, do preconceito, inclusive das calamidades climáticas, né? E da indiferença do cuidado para com o planeta, para com o nosso próximo. Pedimos então que desça a bênção de Deus sobre cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força, hein? Coragem, ânimo, alegria. Jesus te chama, Jesus te ama.